Bom dia, bom dia! Segunda-feira e é um prazer enorme estar com você aqui para compartilhar conhecimento a respeito de paisagismo, de jardinagem e hoje uma pergunta muito interessante, muito importante do Adnitri, lá do Clube do Jardinista, que é a respeito de umas manchas que estavam aparecendo no jardim dele, nas plantas dele. O que é isso? Como fazer o controle? Como é que eu trato essa situação, tá? Bom dia, Dai! Cláudia! Sejam muito bem-vindas! Vamos chegando. Se o assunto de controle de doenças é algo que te interessa, fica comigo na live de hoje e você vai aprender bastante sobre como identificar determinados tipos de fungo que estão dando nessa época na maior parte do Brasil, identificar, saber qual é o problema se você não tratar e formas de controle à la Larissa, né? Formas de controle de uma maneira especial, controles ecológicos, controles naturais que são muito, muito eficientes e que dispensam aí o uso de agrotóxicos. O pessoal dos agrotóxicos ficam loucos, mas que a minha verdade seja dita aqui, no meu espaço, no nosso espaço. Convidando o pessoal aqui, se você conhece alguém que possa se interessar por esse tema, convida o pessoal, clica no aviãozinho e vai mandando um lembrete para as pessoas. Às vezes o Instagram demora um pouquinho para conseguir fazer o envio. Sejam muito, muito bem-vindos. Coloca para mim aí se você trabalha com jardins, alguma coisa relacionada a jardim, projetos, paisagismo, execução de projetos, manutenção de jardins. Coloca aí pra gente se conhecer melhor. Para o pessoal que está chegando novo aqui, eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, paisagista, mestre em agroecologia, especialista em educação ambiental, especialista em paisagismo e jardinagem, criadora do método Jardinagem Descomplicada, professora de alunos de 9 estados brasileiros, já e do Paraguai. Bem-vindos! Estou há 10 anos no mercado de paisagismo e jardinagem, trabalhando em campo, testando todo o conhecimento teórico, vendo o que funciona e o que não funciona. E hoje meu objetivo aqui nas redes sociais é compartilhar com você todo esse conhecimento e oferecer atalhos para as pessoas, atalhos para que elas não precisem cometer tantas tentativas e erros, para que elas não percam tempo para chegar onde querem, porque o tempo passa rápido, né? E a gente não quer perder. É isso, como tem um pessoal aqui. Vamos lá, bom dia Jones, bom dia, Jaciara, bom dia, Silvânia, Teles, vamos lá então. O assunto de hoje são fungos em plantas e se você já olhou aí na notificação, você viu que está escrito míldio e oídio. Míldio e oídio são 2 fungos que estão atacando muito os nossos jardins nessa época do ano, época de muita umidade, época onde as temperaturas estão amenas, tá muito úmido, as temperaturas ficam amenas uma parte do dia e em outro período da tarde, a temperatura já sobe muito, a gente tem o desenvolvimento de fungos importantes. Antes da gente entrar nos fungos propriamente ditos, é importante saber que pragas são diferentes de doenças. E semana passada, se não me engano, na segunda, nós tratamos sobre pragas. Hoje são algumas doenças, tá? Doenças são problemas causados nas plantas por micro-organismos. Esses organismos pequenininhos que a gente nem consegue enxergar a olho nu. Tá? Então hoje nós vamos tratar sobre eles e fica aqui se você cuida de jardins ou se você trabalha com paisagismo e precisa fazer recomendações e não sabe sobre esse assunto, tá? Deixa eu só dar um bom dia aqui para vocês antes. Johnny Jadei, Séries Amorim, Maranata Floricultura, William Gustavo, Caião, Meu Mundo Plantar, gente finíssima, RF, Ticiane, Leandro, Cristiane. Bom, é isso. Essa pergunta, esse tema foi referente a uma pergunta do Adnitri, tá? Que é lá do Clube do Jardinista.
eu vou pedir para que, assim que a gente acabar essa live, que você vá até os stories, porque lá eu tenho condições de colocar as fotos de plantas que estão sendo atacadas por míldio e oídio. Aqui na live, infelizmente, eu não consigo colocar ainda, não chegou uma atualização aqui para eu compartilhar as fotos, mas você vai usar a sua fé, a sua imaginação, e eu vou te dar todas as instruções para que você use a sua imaginação, tá? E depois você vai completar essa associação indo lá nos stories, olhando as imagens que eu vou colocar lá para você fechar esse conhecimento que você vai construir, tá? Míldio e oídio, então, são fungos. Fungos são micro-organismos, a gente não enxerga esses organismos a olho nu. O que a gente vê na planta são algumas estruturas e os danos que eles causam. A gente fala que são os sintomas, tá? E algumas estruturas. Por exemplo, um fungo muito comum é quando você esquece um pão lá guardado no fundo do armário, dentro do micro-ondas, dentro do forno, algum lugar assim, esqueceu o pão lá. Quando você vai abrir, depois de muitos dias, o que aconteceu? Coloca para mim no chat. O que aconteceu com o pão que você esqueceu lá no fundo? A hora da fome bate, aí você fala, acho que tem um pão aqui. Aí quando você vai ver, o que aconteceu com ele? Mofou. Exatamente, mofou. O pão embolorou. Pão de formas, bom dia. Pão de forma, laranja, a gente guarda na gaveta da geladeira, se fica muito tempo, dá aquele bolor verde. A gente abre e sai até um pó, dependendo da intensidade lá do desenvolvimento dos fungos. Nas plantas, isso também acontece. E existe uma infinidade de fungos que atacam as nossas plantas. E os danos são muito severos. Como é que a gente sabe, então, que tem um fungo atacando em bolora? Como é que a gente sabe que tem um fungo atacando a nossa planta? Porque a gente enxerga nas folhas os sintomas que o fungo causa. São manchas, a depender da espécie, alguns pontos moles, alguns pontos que estão apodrecendo, tá? E no caso desses dois fungos específicos de hoje, o míldio e o oídio, eles têm as suas características específicas. Por quê? Fungo não é tudo igual. Não são iguais, os sintomas são diferentes, logo o tratamento também pode variar entre um e outro. Por isso é que você precisa saber qual é o problema que você está tendo na sua planta para depois você conseguir fazer um controle. Não adianta você ter um determinado problema e tentar controlar com o que resolve para uma praga muito diferente, por exemplo. Você vai ficar tentando sem sucesso, enquanto o problema vai se agravando, tá? Míldio e oídio são, então, fungos que se desenvolvem em épocas de altíssima umidade. Uma umidade do ar acima de 80%, por exemplo, pode ser quase que generalizado, dependendo das espécies que você tem um ataque. E qual é o problema disso? O problema é que à medida que os fungos vão atacando as folhas, a gente tem uma perda da produção de energia dessa planta. Como assim, Larissa? A planta, ela produz energia através da captação da luz do sol nas folhas, nas suas partes verdes. E quando o fungo ele começa a atuar ali, a planta não consegue mais produzir energia suficiente. Por quê? Porque está tudo estragado. Está tudo atacado, está tudo acometido. Então, a planta não tendo energia, ela começa a ter prejuízo no crescimento. Se é uma planta que dá flor, ela para de florir. Se é uma planta que dá fruto, para de frutificar. Se você tem horta, está trabalhando com hortas, coisas desse tipo, você vai ter uma queda muito grande na qualidade. E isso é fundamental, especialmente para quem vende plantas. Porque quando a gente vende plantas, sejam as plantas ornamentais, ou quando a gente vende para consumo, no caso das hortas, a gente quer a estética, a gente quer a parte bonita, a gente quer expressar a saúde daquela planta. Então, não são coisas que a gente despreza. Não é somente também pelo desenvolvimento, pelo crescimento. Para quem vende, são outros 500, tá? Então, é isso que a gente vai olhar e tratar o quanto antes. Os olhares para as plantas, os olhares para os jardins, eles têm de ser diários, tá? A gente tem que estar sempre cuidando, porque um problema, ele não começa num dia e no outro já acabou com tudo, exceto algumas pragas muito vorazes. Mas, em geral, não. Em geral, a gente começa a ver alguns sinais e quanto antes a gente tratar, melhor, mais eficiente, menos prejuízo a gente vai ter.
Eu quero agora que você use a sua imaginação, porque o raio do Instagram ainda não me botou uma fotinha que tem aqui embaixo para eu compartilhar as imagens, que eu gostaria muito, para que você visse o que é o mildio e o oídio. Mas quem está chegando agora, nos stories, eu vou deixar, assim que acabar essa live, fotos do que é mildio, do que é oídio, e você vai lá para você fechar as associações desse conhecimento, tá? Se você estiver vendo aí no futuro essa live, não em tempo real, aqui na edição dessa live já vai ter lá as fotinhas para você fazer o reconhecimento, tá bom? O mildio é uma doença onde o fungo ele dá manchas amareladas, bem delimitadas pelas nervuras da folha. Agora, você tá aqui, você gosta de planta. Se você tá aqui, você gosta de planta, eu vou te dar uma notícia. Você é uma pessoa naturalmente criativa. Pessoas que trabalham com jardins, pessoas que trabalham com coisas que precisam ali dos cuidados manuais e de uma visão mais cuidadosa, são pessoas muito criativas. Então agora você vai imaginar comigo uma folha. Uma folha. Qualquer folha que você imaginar, tá? Tá com uma folha aí na sua cabeça? Pensando na folha? Se a gente olha essa folha de perto, o que é que a gente vê nela? A gente vê algumas veias, nervuras. Geralmente, uma nervura mais grossa no centro e depois outras mais fininhas, certo? Tá imaginando? Visualizando comigo? Ok. O mildio, ele ataca a planta e ele começa a crescer, se desenvolver ali, tá? Nos tecidos da folha. Tá ali na folha. Quando ele encontra nervuras, a maioria das plantas, essas nervuras que a folha tem, elas delimitam o crescimento do mildio. Ele vai passando para mais adiante? Vai passando. Só que isso, conforme o desenvolvimento vai acontecendo, tá? A gente, quando olha um ataque de mildio, o que a gente vê são delimitações bem marcadas do mildio, tá? Tá bem desenhadinho. O fungo vai crescendo e vai ocupando espaços maiores, mas ele dá uma estacionada toda vez que ele encontra uma nervura, uma certa resistência. Depois ele expande essa barreira, mas a gente tende a ver assim, manchas amareladas. O mildio, ele é muito agressivo e ele começa a fazer com que a planta apodreça, com que a planta ela seja destruída. Em geral, das folhas mais velhas e vai subindo depois até atacar a planta como um todo. Quem aí é o pessoal da horta, que tem tomateiros, por exemplo, tomates, a gente evita muito plantar no inverno porque dá muito mildio. E se ele está numa época de produção, às vezes fica só o tomate, folha nenhuma, tá? Se não for tratado a tempo. E o oídio? O oídio, embora eles tenham nomes parecidos, os sintomas são diferentes. O oídio é como se ficassem camadas de pó circulares sobre as folhas, mais acinzentadas e não amarela como o mildio, tá? Também causam os mesmos problemas no quesito da estética da planta, na redução do desenvolvimento, no atraso das plantas do florescimento, da rebrota. O jardim fica muito feio, tá? Em situações muito graves, o oídio ataca a planta inteirinha, tá? Ela fica toda esbranquiçada, toda acinzentada. A gente passa a mão, não é tão simples de tirar, não vai ser uma limpeza com um paninho que vai tirar, porque os micro-organismos, eles entram nas células da planta e começam a se desenvolver lá dentro, tá? Então são dois fungos diferentes, mas que se desenvolvem em condições de tempo muito parecidas e que você precisa fazer o controle assim que você identificar que ele surgiu na área. Eu só vou reforçar mais uma última vez aqui, depois vai nos stories para você conferir o que é o mildio, que é o oídio, visualizar isso que você está imaginando comigo. Combinado? Estamos combinados assim? Ok. Larissa, bom dia, Plantix, bom dia. Larissa, eu identifiquei que tem mildio, que tem oídio, enfim, que está sendo atacado. Como é que eu vou fazer a partir de agora? Se a severidade da doença estiver ainda muito no comecinho, você observou uma folhinha ou outra, sem grandes problemas na planta como um todo, você vai lá e vai fazer uma poda, tá? Tira essas partes, continua a observação. Larissa, não dá nem para tirar mais, porque já atacou muito. Se eu fizer a poda, se eu fizer essa limpeza, eu vou ter um prejuízo muito grande na área da planta, tá? Gente, só um parênteses, o meu cachorro ele é por pelo. E a gente tá aqui no jardim. Chupeta, meu filho. Choveu a noite todinha. Tá tudo molhado. Esse cachorro é branco, já tá ficando marrom.
Sim. É você mesmo que eu tô falando. E aí você identificou, faz a limpeza se isso for possível. Não é possível, você vai começar a fazer o tratamento. Mesmo se você fez uma limpeza, você vai ficar sempre atento para ver se continua a se desenvolver. Existem várias formas de controle. Uma eu vou fazer ali com você agora e outras eu vou citar aqui para você. Anota, guarda, grava isso que eu tô te dizendo, tá? O oídio, a gente consegue tratar com facilidade com o uso de enxofre. O que é enxofre, Larissa? Como é que eu arrumo esse tal desse enxofre? Enxofre é um produto que a gente usa... Não, filho, você tá sujo. É um produto que a gente usa como um nutriente, um adubo para a planta. A gente chega em casas agropecuárias, lojas agrícolas, cooperativas, e a gente pede, eu quero um enxofre, e eles vendem como um adubo, tá? Só que o enxofre ele tem vários efeitos positivos para controle de pragas e também para algumas doenças. No caso das doenças, o oídio ele apresenta um ótimo resultado para o controle, tá? E como é que a gente faz? Ele é um pó, muito pó, similar a uma farinha, tá? Um pó bem leve, tende a ser mais amarelado, e o enxofre, quando a gente compra, ele tem várias porcentagens, graus de pureza. Alguns chegam a quase 100%. O que é isso? Significa que dentro da embalagem que você comprou, o penúltimo que eu comprei acho que tinha 97%, tá? Enxofre, o restante é outra composição. Mas quanto mais puro ele é mais resultado você vai conseguir. Tanto na adubação, quando ele for usado como um adubo, é um macronutriente, quanto para o controle de pragas e doenças. Como é que você vai fazer para usar, para aplicar um enxofre, que é esse pozinho aí? Você vai pegar o pó, vai dissolver na água e vai borrifar na planta. Em qual quantidade? Isso depende de acordo com a pureza que você tem desse enxofre. A pureza de 97%, quase 100%, a gente usa 3% dissolvido em 1 litro de água e borrifa nas plantas. E frente, verso de folha, tudo. E aí você não precisa ter medo, porque não é tóxico. Então você não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde, nem saúde de bichinho, crianças que vão estar ali naquele ambiente, tá? Vai ser super tranquilo de fazer. Só tem uma observação em relação ao enxofre, que ele deixa umas manchinhas esbranquiçadas na folha, mas visto a comparação aí com agrotóxicos é muito mais vantajoso. Outra forma de controlar, que a gente consegue um ótimo controle tanto para o míldio quanto para o oídio, é a cauda bordaleza. Eu não vou ensinar a fazer a cauda bordaleza aqui agora, porque tem um vídeo de passo a passo de como fazer a cauda bordaleza, tá? Então depois você confere aqui, tem a cauda bordaleza, se não achar pode pedir aí no direct. Mas é a base de sulfato de cobre e cal, muito simples, e água, tá? Muito simples de fazer. E você, cauda sulfocálcica, o Jones está colocando aqui. Sim, Jones, cauda sulfocálcica também é muito eficiente para controle dos dois, de míldio e o oídio. Cauda sulfocálcica ainda não tem o controle aqui, não tem a receita aqui, tá? Não fiz o passo a passo ainda com vocês, no futuro eu faço. Essas são duas formas de controlar. Enxofre para oídio, 3 formas. Enxofre para oídio, cauda bordaleza e cauda sulfocálcica para os dois. E uma outra forma de controle que eu vou fazer com você agora, o passo a passo, é através do leite. E aí o pessoal do veneno vai ficando doido, né? Porque fala, poxa vida, eu vou lá, gasto e compro meus agrotóxicos, e tem um pessoal que gosta dos agrotóxicos proibidões, né? Que não pode, não tem receituário agronômico, nem nada, corre o risco inclusive de ser preso. Pessoal jardineiro, se você está utilizando agrotóxicos de qualquer ordem que seja, tá? Para controle de pragas, doenças, para controle de plantas daninhas, o que for. Se você tá usando produtos pesados, sem receituário agronômico, você corre inclusive o risco de ser preso caso você seja parado pela polícia e você esteja com seus materiais. Então toma muito cuidado. Além do que, não é sempre necessário. Na maioria dos casos, quando a gente faz um bom cuidado, um bom manejo com o jardim, não é necessário a gente usar produtos químicos. Tá? Isso eu sempre falo aqui. Eu não uso, nunca uso, eu uso. Existem às vezes com que eu uso, mas nem sempre é necessário, não precisa estar usando. Você pode usar sim e ter um ótimo resultado com produtos naturais. Não é água, não é placebo, até porque as plantas não pensam, embora alguns digam que elas sentem, tá?
Eu vou mudar aqui de lugar com você, porque eu quero fazer a receita do controle de um fungicida natural, tá? A receita desse fungicida natural com você, para você fazer o controle das suas doenças aí relacionadas a míldio e ao oídio. Além do que, ele libera alguns nutrientes, como cálcio, por exemplo, para as plantas, atuando como um adubo foliar de liberação bem rápida. Então é muito bom. Ó, eu vou fechar a câmera só um minutinho, só para eu levantar ali, para posicionar para você. Aguenta aí. Bom dia, Angela. Vocês continuam me ouvindo, se eu não me engano. Vou subir aqui um pouquinho. Voltei. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho vocês. Aqui. Legal. Deixa eu abrir esse microfone. Vamos lá então, pessoal. O que a gente tem aqui? Eu tenho, é simples, é sempre muito, muito simples a maioria dos produtos que a gente faz naturais, ecológicos, caseiros, tá? E se você quiser dar um Google e estudar, se aprofundar um pouco mais sobre se é realmente uma coisa que tem comprovação científica, você vai achar inúmeros estudos, inúmeras pesquisas com ótimos resultados, inclusive resultados muito similares a muitos agrotóxicos de grandes empresas multinacionais que incutiram na gente essa cultura de que esses produtos caseiros não funcionam, mas a natureza é muito sábia e ela se autorregula. Quando a gente trabalha de uma forma muito similar ao funcionamento da natureza, a gente tem resultados muito positivos, tá? Tô aqui para provar isso para você. O que a gente tem aqui para fazer o seu controle, tá? Você vai começar agora a fazer um fungicida natural para controlar míldio e oídio aí que estiverem aparecendo, roseiras, que o pessoal da horta em abóboras, uva, pé de uva, videira dá muito, tá? Então vamos lá. O que é que você vai precisar? Anota aí, hein? 900 ml de água. Aqui tem 900 ml de água, tá? Esse aqui é aquele pulverizadorzinho, esse aqui é uma mão na roda. Aqui tem um marcadorzinho, 900 ml de água da torneira, água normal. 100 ml de leite. Que leite, Larissa? Leite integral. Você pode até usar o leite de caixinha. O melhor de todos seria o leite cru, tá? Se você tiver aí, se você consome leite, que você compra do leiteiro, você mora no sítio, leite da vaca, aquele leite cru mesmo, aquele leite tirado da teta da vaca, é o melhor de todos, porque ele tem micro-organismos muito benéficos para o tratamento, tá bom? Das plantas. Mas se não tiver, o pessoal aí das grandes capitais, pessoal das selvas de pedra, leite de caixinha, desde que seja integral, você pode usar também, leite em pó, enfim, leite integral, tá bom? Então aqui a gente tem 100 ml de leite. E eu vou acrescentar uma colher de detergente neutro. Várias pesquisas nem colocam o detergente neutro. Só o leite e a água já tem bons resultados. Só que o que acontece? Quando a gente acrescenta detergente, detergente de cozinha, você tá vendo, né? Isso aqui é comum. Provavelmente todo mundo já usou isso aqui. Quando você acrescenta o detergente, a gente diminui a tensão superficial da água. O que é isso? Sabe quando cai uma gota de água e ela fica redondinha, parada numa superfície, qualquer coisa? Quando o detergente está ali diluído, misturado junto à água, isso não acontece. A gota, ela esparrama e ela tem uma maior chance de ficar ali grudada na superfície da folha, tá? Por isso que eu vou colocar o detergente também. Larissa, vi que tem gente que faz diferente, alguns órgãos de pesquisa explicam de outra forma. Também porque, pessoal, as pesquisas demoram um pouquinho para serem feitas em relação aos produtos naturais, infelizmente. Por quê? Quem é que vai ganhar dinheiro com isso aqui, minha gente? Me fala, que empresa que vai ganhar dinheiro com leite e água? Isso não é divulgado, não tem incentivo para pesquisa. As pesquisas elas são feitas muito mais por uma questão ideológica do pessoal da produção orgânica e que luta pelo meio ambiente, tá? Então, é difícil fazer uma pesquisa científica com vários testes de vários produtos incrementados. Então, a gente não vai achar com facilidade o detergente, mas eu vou colocar o detergente, isso aqui é o que eu consigo muito resultado, tá bom? Então tá, o que você vai fazer? Super difícil agora. Fica atento, não perde nenhum segundo desse momento, que senão você vai perder o grande raciocínio. 900 ml de água, 100 ml de leite. Vamos falar a verdade que eu não trouxe um funil pra cá? Não trouxe. Torce aí, hein? Vamos derrubar. Não derrubar fora não, ó.
Mas tô boa de mira. Não é que eu tô boa de mira? Ah, rapaz. Ok, 100 ml de água, 1 colher de detergente neutro. O detergente, gente, sempre que você for usar em um composto, é o último a ser colocado. Nunca coloca o detergente antes de colocar a água, que começa a virar uma espumeira e aí você não consegue depois não. Ah, Larissa, isso é óbvio? É óbvio. Sei que é óbvio. Sei que nunca ninguém colocou detergente antes de botar água, depois não consegue nem fechar o borrifador, o pulverizador, porque tá só uma espuma e não enche mais nada, só sai espuma para fora. Depois disso, agita para deixar bem uniforme. E você vai aplicar nos horários mais frescos. O que aconteceu com isso aqui? Nos horários mais frescos do dia, final da tarde preferencialmente, quando não for mais bater sol, tá? Para não ter nenhum risco de queimadura. Você vai borrifar e você vai aplicar sobre as suas plantas, tá? Ó, tem uma gotona aqui para você ver, tá? Mas gotinhas fininhas, uma névoa do produto, em contato com o fungo, superfície, parte de baixo das folhas, lava bem, tá bom? Lava bem e vai observando. Larissa, de quanto em quanto tempo eu aplico? Você vai fazer algumas observações. Você vai fazer uma aplicação uma vez por semana. Fez hoje, por exemplo, finalzinho da tarde, semana que vem, quando for na segunda-feira de novo, você vai olhar a sua planta, você observa a sua planta, olha a frente e verso, vê se está brotando. Em geral, 3 aplicações costumam funcionar muitíssimo bem, uma a cada semana. Às vezes, se a severidade é muito baixa, se o ataque ainda estava no início, estava no comecinho, você não existe a necessidade de continuar fazendo infinitamente e talvez nem a terceira aplicação, mas por segurança faça 3 aplicações uma vez por semana. Depois disso ainda continue observando. Por que você continua observando? Porque existem casos em que doenças desenvolvem resistência, tá? E essas resistências, elas acabam que tornam o tratamento um pouco mais difícil. Se você estava tentando com outros produtos já, passou outras coisas, os micro-organismos, os fungos, eles começam a achar vias para serem mais resistentes e não morrerem, tá? Então, você pode ter que recorrer a outros produtos. Aí você pode fazer o teste de outros, como a cauda sufocáustica que o Jones falou, a cauda bordaleza, tá bom? E é isso. Ó, a Dinitre acabou de entrar. Bom dia, Dinitre. Essa live de hoje foi o tema sugerido pelo Dinitre, tá? Míldio e oídio. Inclusive, Dinitre, eu vou colocar a sua foto, tá? A foto que você mandou com o oídio lá nos stories. E aí eu vou acrescentar uma do míldio também para vocês identificarem. Tem alguma dúvida, pessoal? Pessoal que está aí desde o comecinho, que assistiu e acompanhou toda a lógica, o pessoal que foi chegando depois, essa live vai ficar salva, tá? Então é só você assistir e acompanhar lá depois, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Deu para entender? Deu para aprender a respeito do assunto? Coloca aí para mim no chat. Ah, Lores, meu querido, que saudade. O Lores, ele é jardinista de sucesso. Foi da última turma jardinista de sucesso. Em breve nós teremos inscrições abertas novamente para o curso. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Então, tá bom. Nós vamos encerrar por aqui essa live. Eu agradeço muito, muito a companhia de vocês. Amanhã nós teremos uma live muito legal aqui também. Nós vamos manter essa semana lives a semana toda, às 9h30 da manhã. Que legal, Johnny, show de bola, aprendi muito, que legal, fico muito feliz. Amanhã a gente vai estar com o professor Ladoso aqui às 9h30 da manhã, e ele é especialista em bonsais, tá? Então a gente vai aprender o que é bonsai, os benefícios de trabalhar com bonsai, benefícios terapêuticos, os mitos sobre o bonsai, os cuidados sobre os bonsais, tá? Então vai ser bem legal, quero muito a sua presença aqui comigo amanhã, com a gente, comigo, com o professor Ladoso, tá bom? Muito, muito obrigada. É isso aí, Dinitre. Pessoal, tenham uma semana muito, muito abençoada. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijo. Tchau.